Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje é a 9ª live do programa Ergonomizando com Débora Dengo e o tema é Gestão de Ergonomia pós-análise ergonômica do trabalho. Basicamente, na análise ergonômica do trabalho, a gente faz uma investigação, uma análise profunda das situações de trabalho e no final dela, qual é o objetivo? Encontrar as situações de risco ergonômico, se existirem, obviamente, para a gente propor ações de melhoria, para reduzir esse risco ou para eliminar no melhor cenário. E aí que entra o pulo do gato. Por que é importante fazer a gestão de ergonomia? Porque sem a gestão de ergonomia, a análise ergonômica ela fica engavetada. Então a gente pode olhar como dois grandes grupos, duas grandes fases, que seria o quê? A primeira fase é a fase de análise, de investigação, onde a gente faz aquele trabalho profundo, denso, maravilhoso e encontra situações de risco muitas vezes, né? É difícil a gente não encontrar nenhum risco ergonômico em alguma empresa. E a segunda fase é pegar toda essa análise, todo esse estudo aprofundado e propor sugestões de melhoria, fazer um cronograma e de fato implementar. Que essa segunda fase é a gestão de ergonomia, né? Resumindo, ergonomia, análise ergonômica do trabalho sem gestão é apenas um documento engavetado. E o sonho de todo profissional de ergonomia é sair desse status de documento engavetado. E puxando, né, aproveitando que a gente está falando sobre isso, a NR1 ela vem com esse foco de eliminar não só a análise ergonômica engavetada, como todos os demais programas de ergonomia que eram engavetados, né? Porque ela exige na sua normativa que se tenha um plano de inventário de riscos, plano de ação, né, controle desses riscos, melhoria contínua, de fato é a gestão. Então, tudo que eu vou trazer aqui para você na live hoje, já pode aplicar tudo isso pensando na nova NR1, no GRO, que é a gestão de riscos ocupacionais, que o tema da live é exatamente esse. E por que eu penso assim, gestão de ergonomia pós-análise ergonômica do trabalho? Porque é muito difícil a gente melhorar algo que a gente não conhece, algo que a gente não mediu. Como que eu vou melhorar? Eu vou fazer uma analogia bem simples, mas só para vocês entenderem a importância da análise antes de qualquer processo de gestão de ergonomia. Como que eu quero emagrecer? Eu quero emagrecer. A primeira coisa que eu faço, o que é se eu quero emagrecer? A primeira coisa que eu faço é me pesar hoje, para saber quantos quilos eu tenho hoje. Porque como que eu vou saber, olha só, se eu tô melhorando, se eu tô alcançando meu objetivo ao longo dos dias, se eu nem sei como eu estou hoje? E na gestão de ergonomia é a mesma coisa. Não adianta eu procurar melhorar se eu nem conheço o que eu tenho hoje, que aí eu não tenho critério de comparação, eu não tenho como medir, quantificar essa minha evolução nessa gestão de ergonomia. Então, esse é o princípio e essa é a importância a primeira etapa da gestão de ergonomia seria uma análise, né? Que aí eu analiso aquela situação ou todas aquelas situações. Se tiver uma demanda específica, ok, pode ser também uma análise ergonômica global da empresa, muitas empresas pedem isso, né? E aí, depois que você tem essa análise pronta, você tem uma clareza, não, ok, eu levantei isso de riscos, né? E agora o meu caminho é esse, para melhorar. Agora, se eu não tenho uma análise antes, eu posso melhorar condições de trabalho? Claro que eu posso. Existem situações que a gente bate o olho e já consegue melhorar. Só que eu perco o parâmetro, eu perco a comparação. Se eu não tenho medidas prévias, eu perco a comparação do pós.
para saber sobre essa melhoria, né? Então é realmente importante ter uma análise antes e aí iniciar essa gestão, porque a análise ela dá uma clareza do que a gente precisa fazer. Para quem eu olho primeiro, qual é a situação mais crítica, né? A gente já vai abordar prioridades de ação, mas era essa introdução que eu queria dar antes de iniciar, né? Sobre o que é a gestão de ergonomia, né? Sobre a importância de fazer a gestão de ergonomia e sobre o porquê de ter uma análise antes da gestão, né? Por que o tema da aula hoje é gestão de ergonomia pós-AET, né? Porque realmente eu acho extremamente importante a gente ter uma base muito sólida de uma análise feita para ir começar a gestão. Que eu sei o que eu vou melhorar, porque eu já medi, porque eu já avaliei antes como estava no pré, né? Eu preparei 11 passos para você implementar um programa de gestão de ergonomia e dar sequência com ele, porque um programa de gestão de ergonomia, ele não é algo concreto, sólido, que eu começo e termino, né? Na verdade, o ideal era sempre estar acontecendo uma gestão de ergonomia infinita, porque a gente sabe que, mesmo que eu analise hoje, né, faça uma análise ergonômica hoje, e eu elimine todos os riscos daqui em 3 anos, por exemplo, de hoje até daqui a 3 anos, as empresas são dinâmicas, então vai surgir novos riscos, né? Então, realmente é um processo contínuo. Mas eu vou dar 11 passos, preparei 11 passos para você implementar a gestão de ergonomia em uma empresa e dar continuidade a ela, né? Para você não ficar perdido. Todas essas etapas, todos esses passos vai te dar uma clareza gigantesca de como realmente fazer acontecer, né? Os passos principais. Existem várias situações específicas, detalhezinhos, mas se você cumprir esses 11 passos, você vai ter uma gestão, se você conseguir, né, que não depende só da gente, você vai ter uma gestão de ergonomia acontecendo nesse teu cliente. Vamos lá? 11 passos para implementar, para fazer a gestão de ergonomia acontecer, tá? Primeiro passo, apresentar a sua análise ergonômica para a empresa, ou seja, apresentar os dados que você levantou, apresentar todos os achados que você teve nessa tua análise ergonômica do trabalho. Esse é o primeiro passo para a gestão de ergonomia. Por quê? Todo aquele pessoal que está te acompanhando, se já tem um comitê de ergonomia ou não, se é o SESMIT, enfim, aquelas pessoas precisam conhecer qual é a gravidade do que a gente tem hoje. Porque não é toda empresa que faz a gestão de ergonomia. Então, é fundamental você apresentar os achados da sua análise ergonômica, que aí já pode ser o momento de você vender o seu serviço de gestão de ergonomia, caso não tenha ainda nessa empresa. Caso esteja começando, pode ser que já esteja dentro do teu contrato de prestação de serviços, pode ser que você já seja CLT dessa empresa, mas se você por acaso for um consultor dessa empresa, uma pessoa externa, que fechou um contrato de análise ergonômica do trabalho, sem o pós, sem a gestão, é um excelente momento para você já apresentar os resultados da tua análise e os achados dela, para então você oferecer o serviço de gestão de ergonomia. Por isso que essa apresentação ela é fundamental. Eu sempre faço, hoje, né, a gente está aí no meio de uma pandemia, tá um pouco tudo diferente, mas de regra eu sempre preferi fazer presencial essa apresentação. Hoje em dia, ok fazer online, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, né? Tudo está acontecendo online, né? Faz uma reunião, pode usar o Google Meeting, pode usar o Skype, pode usar o Zoom, tem várias plataformas excelentes para você fazer uma reunião online e poder apresentar o seu material que você encontrou. Então, o primeiro passo da gestão é 100% a apresentação dos achados que você teve na ET. Quais foram os riscos, em quais setores ou em quais funções, né? Se for o grupo homogêneo que você utiliza para analisar, em qual grupo homogêneo que
tais pessoas pertencem, quais foram os riscos, por que esses riscos existem, quais são as suas propostas de melhoria para esses riscos, qual é a gravidade desses riscos, né? Qual é o impacto negativo que esses riscos, se não forem eliminados ou reduzidos, vão causar nessa empresa hoje, naquele setor, naqueles funcionários, quais legislações que a empresa está deixando de cumprir, né? E não está cumprindo com esses riscos, se é CLT, se é uma norma específica, se é uma ISO, se é NR17, enfim, tudo o que, e isso é verdade, né? Tudo que a empresa está deixando de cumprir com a existência desse risco. Então, está em descumprimento com a questão legal, com a CLT, com as NRs, enfim. Você tem que trazer tudo isso nessa tua apresentação. Por quê? Isso vai reforçar a importância de ter uma gestão. Como a gente comentou no início da aula, sem gestão de ergonomia dentro de uma empresa é muito difícil que aquela empresa implemente as sugestões de melhoria que você sugeriu, entende? Então, realmente é muito importante essa apresentação inicial. Não é para você assustar a empresa e ela achar que, né, tá tudo indo por água abaixo, ser terrorista. Não, você tem que ser sincero e aberto, né? E mostrando sem medo o que tem de inconformidade, o que tem de risco que você encontrou e para ter uma visão macro, uma visão global daquela tua análise, seja uma análise por demanda específica, seja uma análise global preventiva, você vai fazer essa apresentação geral para a empresa ver. Ó, esse setor tá pior, esse setor ok, esse setor a gente tem que dar prioridade. Então esse é o primeiro passo, tá? Lá na tua apresentação da ET já inicia o processo de gestão, porque é ali que tá o gancho, ok? Vamos lá, segundo passo para a implementação de gestão de ergonomia nas empresas. Elaborar o cronograma de ação junto com a empresa. Então, esse passo 1 e 2 acontecem juntos, tá? Dependendo como for essa reunião de apresentação, você já pode nela mesma, enfim, existem várias variáveis para você poder já fazer nesse momento. Às vezes extrapolou o tempo, não pode ser no mesmo dia, ou a reunião fluiu, dá tempo, já conversaram ali, não, vamos pôr em ação, vamos estruturar um cronograma. O que acontece? Quando nós, profissionais, que elaboramos a análise ergonômica, a gente deixa assim, faz o cronograma quando você puder, outro dia a gente marca para fazer o cronograma, quando tiver um tempo livre a gente faz, a chance de nunca mais tocar nesse assunto, de fazer um cronograma de ações, a chance disso nunca mais acontecer é muito grande. Porque nem sempre nós somos a prioridade, né? Quando eu digo nós, eu me refiro à ergonomia. Então, o ideal é aproveitar esse momento e já fazer o cronograma nessa reunião ou no contraturno nesse mesmo dia, para estruturar o cronograma de ações que tem que ser junto com a empresa, porque a gente precisa saber o time da empresa, a disponibilidade que ela tem de fazer isso agora ou para o ano que vem, qual é o orçamento que ela tem disponível para o setor de saúde e segurança, se dá para inserir o cronograma de ações de ergonomia para esse ano, tem que ser para o próximo, ou dá para iniciar já fazendo o que é mais acessível, o que não tem custo. Então tem que ser em conjunto. E o melhor momento é aproveitar a entrega da ET, porque aí já está ali as pessoas já estão envolvidas naquele processo. Muitas vezes depende de como a gente apresenta, mas se a gente faz uma apresentação gostosa de ouvir, interessante, que desperta, que a gente mostra os ganhos que a ergonomia pode dar, que vai ter naquela empresa, o que a gente consegue melhorar, se a gente conseguir prender a atenção dos envolvidos, né? Eles mesmos às vezes vamos fazer já, vamos, né? Porque a gente tem que envolver, né, as pessoas que estão ali conosco nesse projeto. Então, o ideal é fazer junto, né? E sobre cronograma de ações,
Tem uma live que eu já fiz, que a gente falou sobre plano de ação na análise ergonômica do trabalho, né? Depois eu vou colocar um link nos meus stories para vocês assistirem, quem perdeu, que foi a última live, tá? Última não, a penúltima live. A última live foi como estudar ergonomia, né? Que o pessoal me perguntava muito. Então eu vou compartilhar com vocês. Mas resumindo, né? Um cronograma de ações ok é ali de 18 meses, uma média, tá? 1 ano e meio. Como que a gente dá prioridade? O que tá maior risco primeiro, alto risco prioridade, e depois o que é mais acessível de ser implementado, e depois o que não tá em alto risco e é um pouquinho mais caro de ser implementado, né? Fica num terceiro momento. Tem uma live bem completa sobre isso, depois eu compartilho com vocês. Então, resumindo, né, dá pra gente fazer um cronograma de ações baseado nisso, né? Muitas vezes a gente pode fazer também por função. Primeiro eu vou olhar para essa função que tem mais riscos e mais altos e maior número de riscos também. Pode ser, eu só não gosto sempre, como regra, usar assim, porque às vezes demora muito para chegar numa função que às vezes é super rápido para fazer aquela medida corretiva, ou que é muito barato, mas como ela não está na prioridade em nível de função, fica lá para o final, para daqui 2 anos, e às vezes é um simples treinamento. Então eu gosto de priorizar o risco mesmo, que daí eu consigo atender várias funções no mesmo tempo, implementar, fazer a gestão, fazer cotações, trazer equipamento ergonômico para vários ao mesmo tempo. Enfim, as melhorias ergonômicas a gente consegue fazer com vários riscos ao mesmo tempo e várias funções sendo ali parcialmente atendidas de uma forma, né, de evolução, de implementação juntas, né? E não, só porque essa aqui não tem, o risco é baixo, eu vou deixar lá para daqui 2 anos. Poxa, às vezes é mais simples, então vamos também colocar como prioridade, né? E as mais complexas, que envolvem mais custo, a gente tende a deixar por último, porque a empresa tem que se preparar financeiramente, né? Não é negligenciar, mas sim se preparar para aquilo que vai vir, tá? Então esse é o segundo passo. O terceiro passo da implementação da gestão de ergonomia nas empresas seria, no melhor dos mundos, implementar um coergo, né? Iniciar esse coergo. Também esse momento, esse marco da empresa pode ser nessa mesma reunião de apresentação da análise ergonômica do trabalho. Só que nunca esqueçam, um coergo não é feito sozinho ou só por nós profissionais de ergonomia. Tem que ser multidisciplinar, tem que envolver vários atores da empresa. Então, se você vê que essa oportunidade existe, bate em cima, tenta fazer acontecer que vai dar certo agora. Se não tiver ninguém interessado, ninguém tem tempo livre, enfim, é melhor deixar para um momento que a empresa estiver mais madura com isso, porque envolve muito de a gente educar o cliente da importância de todas as ações que a gente faz, mostrar que nada é à toa, né? Que o benefício vai vir daquela implementação, daquele dinheiro ou daquele tempo investido, se for o caso, né? Mas, no melhor dos mundos, seria ideal montar um coergo, um comitê. Geralmente, de forma geral, ele tem que ser composto por você, que é o profissional da ergonomia responsável por esse processo que está acontecendo, pela análise, enfim. Equipe de SESMIT, se tiver, né? Então todos são muito bem-vindos, todos os que compõem SESMIT, engenheiro, médico, enfermeira, etc. Trabalhadores, né? Tem que envolver trabalhadores, tem que ser trabalhadores de confiança da empresa, que estão há anos na empresa, que vão entender do que é aquele trabalho, que não vão jogar contra, que são ouvidos pelos trabalhadores, que são ouvidos pela empresa também, porque eles serão articuladores entre a gerência e os trabalhadores, né? Vão ser articuladores, como nós também somos, mas eles têm um contato mais direto, né?
E também os líderes, gestores de cada área, né? É muito importante, principalmente das áreas que estão mais acometidas, que têm mais riscos ou que têm um maior grau de risco, né? Resumindo, esses são os principais. Entra financeiro às vezes, equipe de compras também, porque são eles que vão muitas vezes cotar, médico do trabalho, quando tem fisioterapeuta do trabalho na empresa, fantástico. Educador físico que faz ginástica laboral, se ele puder participar também é bacana, porque ele escuta muitas coisas, né, do chão de fábrica, dos setores, né, também é um porta-voz excelente. E nessa implementação do comitê, né, tem que ter as atas para escrever todos os encontros do comitê e, obviamente, tem que ter os encontros de forma contínua. Empresas grandes, às vezes, tem que ser semanal, porque é muita coisa, ou quinzenal. O que é mais tranquilo pode ser mensal, pode ser a cada 2 meses, depende como, né, o quanto de trabalho aquele comitê de ergonomia vai ter para fazer, tá? Então, é isso. Quarto passo da implementação da gestão de ergonomia nas empresas: delegar as tarefas. Então, vamos lá. Já analisei, já fiz análise ergonômica, já apresentei os meus achados, já montei um comitê de ergonomia, agora eu preciso delegar quem vai fazer o quê. Então, dar o nome aos bois, né? Delegar, ó, você é responsável por isso, você é por isso e você é por isso. Já temos um cronograma de ações, então vocês vão ficar responsáveis por, né, buscar isso que a gente precisa implementar nessas datas. É muito importante todo mundo do Coergo ter tarefas a serem feitas, né? É importante que todo mundo se envolva, por isso que não é fácil montar o comitê. Nem sempre as pessoas estão dispostas a ter novas tarefas, né? Enfim, a gente sabe que é um bem em prol de todos, mas nem sempre as pessoas estão dispostas a abraçarem novos desafios, né? Porque tem tarefa a ser feita assim, né? Toda semana. Buscar um fornecedor, conversar com os funcionários, validar alguma situação. Então, mas tem que, né, tem que ser delegada essas tarefas já de início, né? E até para a pessoa já se identificar nesse comitê, sobre o que ela é responsável, né? E aí cada um vai se dedicar para aquelas tarefas que têm a serem feitas. Então, vou dar exemplo de tarefas. Quem vai pesquisar os equipamentos ergonômicos que tem que comprar? Esse é o primeiro ponto, né? Primeiro tem que pesquisar fornecedores. Que mais? Quem vai cotar? Geralmente quem pesquisa, né? Ou o setor de compras, enfim. Quem vai comprar de fato? Geralmente, realmente isso é o setor de compras. Quem vai testar nos funcionários quando isso chegar? Opa, pode ser de repente técnico de segurança, o ergonomista, o engenheiro de segurança, né? No final, quem vai validar essa implementação feita? Né? Geralmente é o ergonomista também, pode ser o trabalhador que articula com os funcionários que participa do Coergo. Então, tem várias tarefas, isso eu falei de modo geral, mas a gente tem que delegar tarefas específicas. Ó, você vai fazer cotação de paleteira pantográfica. A Débora vai fazer pesquisa de mercado sobre apoio de pés. O engenheiro de segurança se comprometeu em fazer um projeto novo junto com a arquiteta sobre aquela bancada para ela ter uma altura melhor. Então, tem N tarefas diferentes que vai depender, né, do que você encontrou na tua análise e do perfil, de repente, mais adequado para aquela tarefa que precisa ser feita no teu cronograma de ações, né, para aquilo ser implementado de fato. E o quinto passo da implementação de gestão de ergonomia nas empresas é montar o 5W2H dessa empresa. Que, na verdade, quando a gente consegue implementar, né, o método 5W2H nas empresas, várias dessas etapas já são atendidas, porque o método pede isso, né? Ele pede isso para o método acontecer.
Se você não tem a menor noção do que eu tô falando, não tem problema. Eu fiz uma aula só sobre isso, falando sobre o método 5W2H 2 semanas atrás. Tá aqui no meu perfil, depois dessa live você pode correr assistir. Também vou postar nos stories para lembrar vocês de assistir sobre isso. Mas resumindo, o 5W2H é um método de plano de ação, que você pode aplicar tanto na ergonomia como em outras áreas da saúde e segurança, como na sua vida pessoal. Ele se resume em 7 etapas, que a primeira é o que eu preciso fazer, a segunda etapa é por que eu preciso fazer isso, a terceira etapa é quem vai fazer isso, a quarta etapa é onde eu vou fazer isso, a quinta etapa é quando eu vou fazer isso, e a sétima e a oitava é como eu vou fazer e quanto vai custar. Então, quando a gente faz isso, e eu gosto de fazer para cada ação de ergonomia, ou seja, para cada risco encontrado eu tenho uma ação, faz o 5W2H para essa ação, para essa melhoria que foi sugerida. Né? Pode ser a compra de equipamento, um projeto de ergonomia, a implementação de um mobiliário novo, enfim, qualquer coisa. Se você seguir todas essas etapas, no final você vai ter conseguido implementar. Mas eu vou deixar a aula para você assistir depois para você dominar esse assunto. Eu dei vários exemplos na aula, tá? Então, se você tá boiando aí, sem problemas. Depois dessa live você pode assistir e dominar o assunto também, tá? O 6º passo, claro, é cumprir os prazos e alimentar o sistema, que pode ser uma planilha, pode ser uma ata, pode ser um software que a empresa utilize, pode ser, enfim, tem muitas formas, mas o mais importante é cumprir o prazo do cronograma de ações, das tarefas que você tem para fazer e alimentar o sistema, tanto para os demais participantes desse coergo ou desse movimento da ergonomia que está acontecendo nessa empresa, porque nem sempre tem coergo, então às vezes é uma equipe multidisciplinar que está ali, mas não é um coergo formado ou oficial, né? Para todos os envolvidos ver a evolução, né, disso, e também caso tenha auditorias, né? Então, se tem uma auditoria ali de surpresa, alguma coisa nesse sentido, uma fiscalização, etc., você já está com o sistema alimentado, você está com todos os passos dados dessa gestão de ergonomia na empresa, né? Então, esse passo é muito importante, tem que sempre documentar o que você está fazendo e registrando. E também porque se você demora, você vai esquecer, né? Quem aqui já tinha que fazer um diário ali, anotando todo dia, esqueceu, 3 dias já não vai lembrar mais o que aconteceu, então é importante registrar sempre, né? 7º passo para a implementação da gestão de ergonomia é validar as implementações com os funcionários. A validação daquilo. Então, não basta eu comprei apoio de pés para quem precisava, fui lá e coloquei no setor, deu. Não, a gente também tem que validar. Não só por uma questão burocrática de validar, mas para realmente coletar o feedback dos funcionários e registrar que eles estão satisfeitos, que a gente espera que sim, né? Fazer esse registro, porque é muito importante para a empresa. E também é importante para o funcionário, para ele ver a evolução e se sentir acolhido pela empresa. Poxa, a empresa realmente está preocupada comigo, está investindo, está querendo saber, inclusive, se foi aprovado. Poxa, eu realmente sou cuidado aqui onde eu trabalho. Então, isso já muda muito o cenário, sabe? Quando a gente consegue demonstrar isso para os trabalhadores, que eles estão sendo cuidados, e também para eles valorizar, né? Que não é toda empresa que é preocupada com isso. Então, se essa empresa está preocupada com isso, tem que fazer a valorização dos funcionários também, né? E registrar o feedback, se eles gostaram. Então, essa é a validação. E pode acontecer ao contrário também. Às vezes, se você implementa uma melhoria que não foi muito bem estudada antes,
às vezes pode ser não tão positiva. Ah, então eu vou incriminar a empresa? Não, você vai coletar os feedbacks para melhorar aquilo, né? Não, agora que a gente sabe que é melhor dessa forma, testou não deu tão certo, vamos tentar desse outro jeito para melhorar isso, para então fazer uma nova validação e ver se está tudo ok, tá? O 8º passo para implementação de gestão de ergonomia pós AET é reavaliar as condições que foram melhoradas. Então, por exemplo, eu tinha um risco lá de manuseio de carga em um determinado setor. Eu fiz as melhorias que eu optei em fazer, seguindo os pré-requisitos do NIOSH, da ISO 1122881, da gestão desse manuseio de carga de acordo com essas referências. Implementei o que era necessário, então melhorei a altura de pega, melhorei a própria pega, consegui fazer um rodízio de atividades para reduzir o tempo de exposição de manuseio de carga, enfim, o que seja que você implementou, validou com os funcionários, aí você vai reavaliar aquela situação de trabalho. Se tem aquele risco ainda, se reduziu, se eliminou, na pior das hipóteses se aumentou, mas pelo amor de Deus a gente não quer isso, né? Mas tem que reavaliar, né? Então essa é a reavaliação das situações de trabalho que foram melhoradas através do plano de ação de ergonomia, tá? Passo 9 da gestão de ergonomia nas empresas. Fiz a melhoria ergonômica, validei com os funcionários, reavaliei aquela situação de trabalho. O que eu tenho que fazer agora? Atualizar minha análise ergonômica do trabalho. Lembra que a gente já tem análise e aquele risco tá lá. Opa, se eu melhorei, modifiquei aquele posto de trabalho, validei com os funcionários, reavaliei e vi que ou reduziu o risco ou eliminou, corro lá para minha análise ergonômica no meu documento global que eu tenho lá, de vários setores, enfim, e atualizo essa informação, tá? Então tem basicamente 2 formas de fazer. Você pode criar um anexo novo e datar esse anexo, mantendo a informação antiga, ou você pode também modificar aquela informação antiga para informação nova, como se realmente fosse uma nova análise ergonômica que a partir do dia de hoje mudou isso, tá? É importante manter um histórico do que foi feito? Mas você também pode atualizar na própria análise para esse documento ser um documento que, a partir da data de hoje, é assim nessa empresa, por exemplo. Das 2 formas está ok, tem gente que prefere fazer um anexo à parte com essa situação nova, né? E deixar o registro antigo de como era, para ter um histórico. Tem gente que prefere tirar, né, aquela informação antiga e acrescentar essa informação nova, porque não quer deixar que tinha risco nesse setor, que é, enfim, vida nova, análise ergonômica nova. Das 2 formas, ok. O importante é que você conseguiu fazer essa alteração, validou, reavaliou e está de fato fazendo uma gestão de ergonomia. 10º passo da gestão de ergonomia nas empresas é reavaliar as situações de trabalho sempre que houverem modificações. Então, o passo anterior era reavaliar depois que você fez a melhoria ergonômica. Mas tem situações de trabalho nas empresas que elas se modificam por si só, ou porque mudou, sem você ter feito uma melhoria ergonômica. Então, vamos lá. Pode ser que tenha mudado o layout, que tenha mudado o modo operatório, que tenha adquirido uma máquina nova e é uma outra forma de trabalhar, tenha um setor novo, o produto que rodava antes não roda mais, é um produto diferente. Então, sempre que tiverem modificações, não necessariamente advindas de uma melhoria ergonômica, você deve reavaliar essa situação. Por quê? A forma antiga que era feita não é mais hoje.
Ou seja, a análise ergonômica não vai mais representar muitas coisas da análise antiga, né? Às vezes modifica só um pouquinho, às vezes pode modificar bastante. Então, esse é o 10º passo. E o último passo, que ele vai fazer com que a roda sempre gire, a partir do momento que você reavalia uma situação de trabalho nova naquela empresa, que alguma coisa se modificou e você tem que reavaliar, fazer uma nova análise ergonômica do trabalho, na presença de riscos, você pega isso e leva lá para os primeiros passos da implementação de gestão de ergonomia, que era o quê? Apresentar o risco, fazer um cronograma de ações, inserir esse risco encontrado e as sugestões de melhoria nesse novo cronograma, nesse novo 5W2H que vai precisar iniciar para cumprir com essa melhoria ergonômica. E isso faz com que a gestão de ergonomia nas empresas seja cíclica. Ela não tem fim, ao mesmo tempo que a gente finaliza uma ação de melhoria, eu já tenho uma nova para fazer. Então, a gente faz a roda girar dessa forma, né? Porque é muito difícil passar 1 ano, 2 anos, enfim, e uma empresa não modificou nada, porque as empresas são dinâmicas. Se a minha empresa, que é pequenininha, ela muda constantemente, é muito dinâmica, imagine uma empresa de médio porte, grande porte. Então, com o decorrer do tempo, é necessário fazer reavaliações, novas análises ergonômicas de situações que foram modificadas, e nessa reanálise talvez tenham novos riscos, né? Após essa alteração. Não seria o ideal, porque se tem uma gestão de ergonomia funcionando, a gente já modifica as situações de trabalho com a ergonomia implementada. Mas se tem uma falha ou no momento não deu, surgem novos riscos e a gente tem que inserir no cronograma de ações, e por isso que a gestão de ergonomia ela é infinita, né? Isso não é negativo, muito pelo contrário, é extremamente positivo, porque a empresa e os funcionários estão sempre cuidados, sempre amparados nessas questões, né? E para fechar, dica final antes de responder as perguntas, dica final para fechar a aula sobre gestão de ergonomia pós-AET é o seguinte: você ter o teu formulário, planilha, enfim, tua documentação dos passos da gestão de ergonomia em um espaço na nuvem. O que é isso? Como que a gente utiliza aqui? Temos a planilha de gestão de ergonomia, que a gente usa o 5W2H nas empresas. Cada empresa tem a sua planilha numa planilha do Google Drive. Então, eu faço a planilha para cada empresa ou para cada função, de acordo com o tamanho, né, das ações de melhoria que a gente tem que fazer. Já faz ela no Google, na planilha do Google, nas planilhas Google, né, porque o Google tem vários recursos, um deles é você elaborar planilha no Google Drive. E aí você compartilha o link dessa planilha com todos os envolvidos nesse programa de gestão de ergonomia. E aí todo mundo que tem acesso a essa planilha, que você envia através do e-mail deles, o acesso a essa planilha, eles podem editar essa planilha em tempo real. Então, a partir do momento que eu inseri uma informação aqui na planilha, todo mundo que tem acesso a essa planilha já tem essa informação em tempo real, porque é online, porque está na nuvem. Se você tem uma planilha no teu Excel que só você tem, você vai fazer as alterações e vai ficar no teu computador. E as outras pessoas envolvidas nesse programa de gestão de ergonomia? Porque um programa de gestão de ergonomia não se faz sozinho. Precisa de uma equipe multidisciplinar. Principalmente se tem um coergo, né? Vai ter mais pessoas envolvidas. Então, você tem que disponibilizar acesso e também para os outros envolvidos conseguirem alimentar com as suas ações feitas, né? Fiz isso, fiz aquilo, tal dia, mandei e-mail, implementei, validei. Todo mundo tem que alimentar.
Então essa é a dica final para fechar o conteúdo, tá? Faça uma planilha no Google Planilhas, compartilhe essa planilha com todos os envolvidos no programa de gestão de ergonomia e todo mundo consegue fazer as atualizações do andamento da gestão de ergonomia, de todos os passos do cronograma de ações, do plano de ações, em tempo real, e todo mundo recebe ao mesmo tempo essa atualização. Só precisa ter internet, né? Porque tem que salvar isso que você fez e mandar para a nuvem, aí sim todo mundo consegue visualizar. Ok? Bora responder as perguntas. Eu vou ativar aqui os comentários de vocês. A gente tem 13 minutos, então vou compartilhar vou ativar os comentários e quero ver o que vocês acharam do conteúdo da live de hoje e ao mesmo tempo vou responder as perguntas que me enviaram. Boa tarde, Kellen, tá sempre por aqui. Vamos lá. Patrícia, não sei se a Patrícia tá aí ainda, que isso é para fazer vocês ficarem até o final, só respondo no final. Patrícia, Débora, a gestão de ergonomia é algo que você comercializa à parte ou junto na ET? Boa pergunta. Olha só como que eu faço. Até o pessoal que é da mentoria já sabe como é que eu faço, né? Quem é da minha mentoria aí para novos negócios em ergonomia, levanta a mão. Quero ver se tem alguém aí. Gente, então assim, muitas pessoas já fazem um combo, né? Análise ergonômica mais plano de ação, gestão de ergonomia, etc. O que acontece? Qual é o meu ponto de vista e como eu aplico aqui na minha empresa, né, que é as soluções ergonômicas com os meus clientes? Eu particularmente não gosto de já fazer o combo, né, análise ergonômica mais gestão, porque eu só vou saber a gravidade dos riscos, o quanto de trabalho eu vou ter, o quanto de horas precisa, quantas visitas eu preciso fazer para dar continuidade nessa gestão depois da análise, porque eu não tenho bola de cristal. Eu não consigo imaginar o tamanho do trabalho que eu vou ter ali, se vai ser tranquilo ou se vai ser puxado, se tem muito risco ou não, sem ter feito análise. Claro, a gente até tem uma noção, né? Porque muitas coisas a gente bate o olho e fala, Jesus Cristo. Mas de fato é que não tem como eu ser precisa. Então, como que eu vou fazer um orçamento que seja justo para ambas as partes se eu não tenho clareza do que eu tenho para resolver depois? Entende? Então, assim, Débora, não existe regra, até isso envolve a parte comercial, então cada empresa aplica de uma forma, mas aqui, na minha consultoria, eu faço um novo orçamento, porque aí, depois da análise ergonômica feita, porque aí eu tenho total noção do quanto realmente vai precisar da minha mão de obra, né, da minha expertise nesse cliente. E cada cliente é diferente. Não existe, todo cliente precisa de 3 meses de gestão, todo cliente precisa de 1 ano, todo cliente precisa de 2 anos. Não, às vezes é uma coisa pontual, tranquila, às vezes é algo complexo, às vezes é muito risco que vai demorar um monte. Então esse é o jeito que eu aplico, tá? Mas tem várias empresas que fazem, que já fazem junto, né? Carol, qual é a tua postura quando a empresa quer a ET, mas não quer implementar? A minha postura é a mesma de sempre. Paz no espírito, respira fundo e fala, tudo bem. Claro, meus alunos sabem, eu não desisto fácil. Né? A gente tem que insistir, porque é nosso papel também educar. Mas se chega um momento que não dá mais, eu já tentei de tudo, já argumentei, já expliquei, já coloquei todas as normativas que
que está em descumprimento, tudo que está de errado, todos os riscos, quais as consequências, e mesmo assim nada vai adiantar, eu deixo essa empresa seguir a vida dela, porque a gente não tem o poder legal de obrigar. Eu não posso ir lá, você é obrigado a fazer tudo isso que eu tô falando, de recomendação e tudo mais. Não, o meu papel é analisar, fazer as recomendações, porque eu já preciso dar um caminho para ela, porque se a empresa quiser seguir sozinha com as implementações, ela tem que saber como fazer e o que ela precisa fazer. Eu tenho que deixar isso para ela, porque ela não é obrigada a ficar comigo para sempre. Então, se eu encontro os riscos, eu já coloco as soluções daqueles riscos. E eu argumento, e eu falo, né, que tem que implementar, que é importante, quais todas as normas que estão em descumprimento e tudo mais. Mas se chega no momento que não tem mais o que eu fale, não tem mais o que eu argumente, eu já tô sendo pentelha, né? Eu deixo a empresa ir com Deus, né? E com aquela certeza de que ela vai voltar. Porque uma hora esse balão vai estourar, mas como eu não tenho poder de obrigar, hoje eu deito no travesseiro tranquila, entende? Uma época no começo que eu me deparava com isso, caramba, eu não dormia à noite, falava, meu Deus, a empresa não vai fazer nada, olha o trabalho que eu fiz, gigantesco, maravilhoso, e a empresa não, enfim, sabe? Não dormia à noite de preocupação, meu Deus, ela não vai implementar nada. Hoje em dia eu tô mais tranquila com isso, eu vou até onde eu consigo, né, com argumentos, com explicações, né, reais, mas depois fazer o quê, né? Eu não fico brigando, né? Porque nem devemos, mas a gente tem que insistir, né? Com clareza, com informação, educando as empresas, né? Até a hora que não dá mais. Que mais que temos aqui? Essa análise é cobrada à parte ou tem consultoria que não cobra e só cobra a partir da gestão? Não sei, Leonardo, porque como eu comentei, cada empresa trabalha de um jeito. Na minha empresa, graças a Deus, eu que mando. E aí, como que eu faço? Eu faço um orçamento de análise ergonômica do trabalho. Depois que eu termino a análise, eu faço um novo orçamento de gestão. Eu não dou de presente uma análise ergonômica ou uma gestão. Não, eu faço 2 orçamentos separados. Só que, como eu falei, a gente tem várias empresas e consultorias de ergonomia, cada profissional faz de um jeito. Na minha mentoria, eu ensino os mentorados absolutamente tudo como eu faço, quanto eu cobro, quais as etapas, como fazer um orçamento, só que é o jeito que eu faço, né? E se você for conversar com outros profissionais que têm empresas, talvez seja diferente do meu e todos estão certos, porque cada empresa tem suas próprias regras e métodos, né? Mas basicamente eu faço dessa forma, tá? Em 2 etapas, tá? Franklin, a tabela de preço praticada para ET e para a gestão do plano normalmente é a mesma? Normalmente, tá? Normalmente. Às vezes o Franklin é porque ele é meu aluno da mentoria, então ele tem acesso à tabela de preço que... né? Isso, né, Franklin? Você é meu aluno. Deixa eu ver aqui, porque só para eu ter certeza se a gente tá falando da mesma tabela de preço. E aí, o que acontece? Às vezes a gestão de ergonomia é algo um pouquinho mais complexo. Por quê? Eu não vou cobrar o mesmo valor de uma empresa que precisa de mim 2 horas por mês do que de uma que precisa 10 horas por mês, 15 horas por mês. Tem normal, né? Isso, se você compra meia dúzia de ovos, você vai pagar um valor. Se você compra 30 ovos, você vai pagar outro valor. E isso também existe na nossa parte comercial. Mas tem aquela questão de quantidade, né? Que se aplica em qualquer área de... né? Sempre que a gente compra mais, a gente tem um abono ali pela quantidade, tá? Que mais? Ilinildi, amanhã é o mesmo horário. Amada, essa semana só tem live esse dia, tá? Só segunda. Tem alguém novo por aqui no meu perfil, que é a primeira live que tá assistindo? Só pra eu saber. Quem aqui é novo, a primeira live? Coloca aí, quem é das antigas, coloca, sou das antigas. Quem é novo, coloca, cheguei agora. Só pra eu explicar pra vocês.
Ai, tem gente nova aí, que maravilha! Toda segunda-feira tem a live do programa Ergonomizando com Débora Dengo às 5 da tarde. É sagrado. Todas 5 da tarde na segunda, tá? Gente, tem um monte de gente nova, que legal! Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Aí, ó. Gente, quanta gente nova! Tem gente das antigas também. Então, Ih, a Ângela antigaça. Cris também, antiga. Leonardo assistiu umas 6 lives. Lilian antigona. Adorei, gente, tá bem dividido. Tem aluno também da turma 15. Show! Dani das antigas, né? Gente, então assim, ó, toda segunda-feira às 5 tem live. Então a gente tá aí na 9ª live, já é a 9ª semana. Vou responder essa última do Mauro e a gente faz a saideira, tá? Mauro, qual a diferença entre proergo e análise ergonômica do trabalho? Gigantesca, na verdade assim, dá para se dizer que a análise ergonômica vem primeiro e o proergo vem depois. O que seria o proergo? É um programa de ergonomia. A gente pode chamar de coergo também, que é o comitê de ergonomia, porque eles são sinônimos, assim, tem gente que chama proergo, tem gente que chama coergo. Ó, meus alunos do MDD aí, ó, do treinamento em peso. Beijo, gente. Hoje tem aula com a MDD 13, hein? Turma 13. Basicamente, a gente faz uma análise ergonômica do trabalho antes para fazer uma investigação de tudo, um levantamento. Descobre, né, nessa investigação se tem riscos ergonômicos e aí o ideal é, depois da análise ergonômica, engatar ali num proergo, num programa de ergonomia, ou num coergo, num comitê de ergonomia, para você fazer essa gestão. Então, a diferença basicamente é que a análise ergonômica ela é uma investigação, uma análise, tá? E o programa de ergonomia, a gestão, o comitê de ergonomia vem depois, né? Que a gente vai usar como referência a análise ergonômica para fazer a implementação desse programa, da gestão, eliminação e redução dos riscos. Tá bom, Mauro? Basicamente é isso. Gente, tá cheio de aluno meu aqui. Ai, meu coração não aguenta. E o Luiz estava ontem estudando, publicou lá no nosso grupo do Facebook, estava estudando, domingueira, na chuva. Maravilha. Gente, então é isso. Já apareceu aqui pra mim contagem regressiva de 1 minuto. Aí vai acabar a live. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, tá? Contem comigo, se eu não respondi alguma dúvida, manda no privado, eu tô com algumas pendências, porque, gente, é muita pergunta que me enviam, mas eu vou tentar zerar essa semana, tá? Todas as dúvidas. E é isso, gente. Aos novos que chegaram aqui agora, sejam muito bem-vindos. A gente faz live toda segunda-feira às 5, no programa Ergonomizando com Débora Dengo. E também tem o nosso canal do Telegram, né? Que eu sempre aviso das lives, mando algum conteúdo extra, que também tá no link do meu perfil. Quem quiser entrar, né? 0800 com muito conteúdo bacana. E pra fechar, né? Tem o canal no YouTube, né? Débora Dengo Soluções Ergonômicas. Já que eu vi que tem bastante gente nova por aí, então tem que dar todos os recados oficiais. Brigadão, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.